Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje recebemos Alexis Fontaine, empresário criativo e agora candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Um inconformado com o manicômio tributário brasileiro e disposto a botar pra quebrar. Sai da frente dele, meu. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta 10ª temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos àquele padrão que eu acabei criando, que é tentar descobrir como é que a pessoa chegou aqui, né? Chegou aqui por uma indicação. Eu fui procurar agora lá, já não descobri mais quem foi que fez a indicação. Vou tentar encontrar, se eu encontrar vou colocar no texto do programa aqui, né? Mas depois que a indicação foi feita, que a gente trocou uma ideia, que eu me lembrei, cara, que uma vez eu estava na internet e alguém passou um link para mim de um vídeo de um cara, parecia que dentro de uma fábrica, de uma maneira meio rústica, fazendo uma demonstração com umas contas, mostrando uns negócios ali e falava sobre empreendedorismo. Eu olhei aquilo e falei, cara, o conteúdo era genial, mas o cara não é do ramo. Falei que esse cara não é do ramo, não é um youtuber que está fazendo, é alguém que está sentindo as dores e resolveu contar a história. E depois os vídeos dele acabaram explodindo, né? E você sabe que o universo trabalha ao favor e não foi à toa que você veio parar aqui, né? Então, são 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar no programa, que são seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é complicado, Alexis Joseph Stervelink Fontaine. Mas é mais Alexis mesmo, né? Sim. A minha idade, eu tenho 51 anos daqui a alguns dias, tenho 50 agora. E a terceira, a minha profissão? Sim. Eu sou engenheiro de formação, mas eu sou mais inventor. E hoje eu sou empresário. Tenho uma empresa em Sumaré que fabrica revestimentos epóxi, poliuretano, uretano para pisos industriais, pisos de fábrica e loja. Repete seu nome completo para mim devagar. Alexis Joseph Stervelink Fontaine. Cara, não tem nada normal no seu nome, mas nem o Alex. Cheio de consoante. Cheio de consoante. De onde vem isso, cara? Família belga. Pai, mãe belgas. Tua família grande na Bélgica, muito grande, mas uma família que foi pelo mundo inteiro. Tenho um primo na Argentina, no Uruguai, sim, Estados Unidos, na França. Uma família bem... Migraram para o Brasil. Seu pai e sua mãe vieram de lá. Nasceram lá. São belgas. Sim. Vieram para cá. O que foi? Guerra? Não, quer dizer, tem uma parte de guerra, porque meus avós inicialmente vieram a possibilidade de ter alguma coisa no Brasil, porque a guerra estava pegando feio na Bélgica. A Bélgica não era exatamente um país que resistia a coisa nenhuma, né? Muito pequeno, a Alemanha simplesmente passou por cima para chegar na França. Sim. Mas eles tinham essa preocupação, porque eram tempos de insegurança muito grande, e aí vieram comprar um cortume em Campinas. Durante um navio que vieram para o Brasil, cortaram um cortume. Te contaram alguma vez por que Brasil? Não contaram. Não contaram, não sei. Eu também não sei. Mas foi o Brasil. Tanto que outra parte da família foi para a Argentina. Sim. Então não sei. Sim. Acho que talvez fosse a época daqueles momentos das pessoas irem para, né, países onde tinham mais possibilidades emergentes, que não tinham guerra, estavam querendo fugir daquilo. E aí meu pai veio em seguida para... Tinha estudado economia, veio para o Brasil para poder administrar esse cortume, ajudar a administrar. E acabou voltando para a Bélgica, casou com a minha mãe e trouxe minha mãe para cá. Aí nós nascemos já no Brasil. Uma informação interessante. A Bélgica é um negócio interessante, cara, que merece um estudo, né? Porque ela é uma mistura de idiomas, é uma mistura de culturas. Parece que juntaram tudo lá, botam uma cerca em volta e faz um país aí, né?
Eu tenho 2 experiências com ela que são interessantes. Você vai ver que aqui é o seguinte, aqui é bate-papo, tá? Não é só entrevista, não. Eu tenho 2 experiências na Bélgica. Eu lá e o belga aqui. Eu lá na Bélgica, em Bruges. Onde nasceu minha mãe. Fabuloso, que delícia, aquele eu passeando. E eu entro dentro dos 2.000 museus que tem ali, cada lugarzinho que você tem um museu. E dou de cara com um quadro. Eu não vou me lembrar o nome do quadro agora, depois eu trouxe, eu comprei. Eu não trouxe o quadro, mas eu comprei a reprodução, tudo, contei uma história dele lá. Que tem uma cena, eu não vou me lembrar, é a morte das virgens, é uma coisa assim. É uma cena em que tem um navio cheio de meninas e um povo em volta dando facada, espadada, flechada, matando todas as virgens, né? E o quadro é impressionante. Você olha aquilo lá e eu falei, cara, eu fui procurar a história desse quadro e ele representa uma história real, de uma família real que estava com problemas, os caras estavam sitiados tudo, e o cara pega, bota a família inteira, todas as meninas da região, do país dele, para livrar dos invasores que estavam vindo e que iam estuprar as meninas, e manda um navio para segurança, para o reino do filho dele, etc. E tal. E o navio tem uma tempestade, ele erra e para no porto dos inimigos. E os inimigos entram no navio e matam todo mundo que está no navio. E aquilo que me trouxe, na hora que eu estou lendo aquele negócio, eu falei, cara, houve uma época no mundo, na história do mundo, que era normal você degolar teu inimigo porque é teu inimigo. Você matar as meninas no navio é uma coisa mais normal do mundo. E o pessoal havia esse perigo, havia esse risco. E quando você pensa nisso hoje, fala, cara, mas como a gente evoluiu de lá para cá, né? Não é, isso caiu na ficha. A hora que eu olhava aquele quadro, eu falei, cara, como é que pode isso ter sido considerado parte do viver não era nem harmonia, não era nem sociedade, era uma sociedade contra a outra, totalmente belicosa, né? Anos depois, não tem nada a ver com essa história, agora eu inverto o jogo, que é aqui, eu tô lá no interior de Santa Catarina, acho que em Joinville, estava lá, numa época em que o pessoal estava estudando de botar umas fábricas lá acho que era BMW que vinha para cá, alguém estava estudando isso lá, a gente estava lá, paramos num restaurante para comer, estava eu, o ex-presidente da minha empresa, estava conversando lá, chegou um grupo, com uns belgas e com um cara que conhecia a gente. Sentou lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Nossos belgas estão vindo aqui, nós estamos viajando no interior do Brasil, e eles estão trazendo uma proposta de levar empreendedores para a Bélgica. Cara, como é que é isso aí? A proposta é a seguinte, ele senta na tua frente e fala, o que você faz? Eu tenho uma fábrica de copo, perfeitamente. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 100 funcionários aqui produzindo copo. Quanto custa fazer teu copo? Meu copo custa R$1. Por quanto você vende o copo? Eu vendo por R$8. Você ganha R$7 pelo copo? Perfeitamente. Minha proposta é o seguinte, fecha a tua fábrica aqui, leva para a Bélgica, você pode escolher esses lugares para botar a tua fábrica, nós vamos te deixar isento de imposto e vamos garantir para você os R$7 que você ganha hoje e você não vai ter encheção de saco nenhuma. A única coisa que nós queremos é que você leve empregos para a Bélgica. Os caras estavam recolhendo gente no Brasil para levar para lá, ou seja, importando empregos para a Bélgica. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, olha a preocupação desses caras. Eles não estão preocupados com saneamento básico, estrada. Eles estão preocupados com o seguinte, está tudo arrumado, tem que ter emprego agora e imposto para esse pessoal poder sobreviver, né? Que é um nível de preocupação que quando você compara com o Brasil, bicho, nós estamos na idade da pedra. Estamos discutindo ainda se tem água filtrada para tomar, né? Mas voei só para lembrar da Bélgica. Então, até, eu diria que nós estamos voltando, porque nós estamos agora com... voltou malária, voltou sarampo, tá voltando tudo. Morte de criança, né? Mortalidade infantil. Mortalidade infantil tá voltando, quer dizer, nós estamos realmente andando para trás no Brasil. Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil, tanto que eu falo que eu sou brelga. Brelga. Tá certo. É uma mistura de brasileiro com belga. Aonde que foi? No Paraná? Onde é? Não, nasci em Campinas, aqui pertinho. Tá. Nasci em Campinas. E aí, tua vida inteira você chamou Alexis? Eu quando era moleque tinha um apelido? Não, a vida inteira foi Alex. Porque Alexis ninguém entende, não cara. Dá, é verdade. E os caras escrevem Alexis com Q, UI, sabe essas coisas? Não tinha jeito. Então ficou Alex, que seria uma abreviação de Alexandre. Tem muita gente que fala, Alexandre. Não é Alexandre, é Alexis. O que o Alex queria ser quando crescesse, cara? O Alexis, cara, ele sempre inventava muito. Ele queria um momento ser piloto de avião. Aí eu adorava mergulhava muito. Eu falei, não, vou ser biólogo. Mas eu adorava mesmo, era mecânica. O meu negócio era, eu muito cedo construí meus próprios aquários, eu desmontava bicicleta, eu inventava coisas. Então a mecânica para mim era uma coisa absolutamente natural. Em Campinas, sempre? Em Campinas. Tua infância foi toda... Foi lá, depois eu vim fazer faculdade aqui em São Bernardo do Campo, na FEI, né? Tá. Fazer engenharia mecânica, que era o caminho natural da história. Você tem irmãos?
Eu tenho 2 irmãs. Uma é veterinária e a outra é fotógrafa. As 2 estão hoje nos Estados Unidos, não estão no Brasil. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai ele herdou essa empresa de família, um cortume lá em Campinas. Depois o negócio acabou se desmanchando, até porque a economia não era mais, o couro não ficava mais lá, né? Sim. Era um entreposto de couro, os couros aí foi para Goiás, foi para outros lugares onde tinha de fato o gado, a produção. E a minha mãe é professora de francês. Trabalhava na Aliança Francesa a vida inteira. Eles se separaram com a gente bem jovens, né? Ele acabou casando com uma outra brasileira. E minha mãe não. Minha mãe continuou solteira, vamos dizer assim, aqui, morando em Campinas. Meu pai agora voltou para a Bélgica também. Não está mais no Brasil. Mas essa pegada de empreendedorismo vem do velho, então? Você via vem dos meus avós. O meu avô materno foi um grande inventor na Bélgica. Ele que inventou vários processos de tingimento tecido têxtil. Tecido têxtil foi ótimo, tecido, né? Tecido sintético, desculpa, eu falei bobagem. Então, quando foi desenvolvido o nylon pela Dupont, eles não conseguiam fazer outra cor. Era só branco, que era o nylon que saía. E meu avô inventou o processo para poder fazer o tingimento desses tecidos, que era muito necessário até nos paraquedas, né? Porque paraquedas branco era um problema, né? Sim. Então começou a desenvolver isso. Ele era um químico inventor na Bélgica, mas a próxima geração não tem nenhum empreendedor. Os filhos deles, mas eram empreendedores, assim, aqueles tipo Matarazzo, sabe? Esses caras muito fortes e que competiam até com a própria prole. Então, eles não estimulavam. Não dava espaço, né? Eles queriam dizer que eles eram provedores. Eles tinham, vocês têm que me agradecer. Era uma coisa assim muito forte. Tanto que os irmãos deles eram a mesma coisa na Argentina. E naquela época você vê esses grandes empreendedores, que hoje em dia está todo mundo muito preocupado com a sucessão familiar, né? Tanto que tem consultorias, aquele André com sobrenomes difícil aí, que cuida para preparar as famílias para as sucessões. Os Gerdau fizeram isso, a família lá dos Votorantins fizeram isso, não, o Moraes, quer dizer, saber passar o negócio para frente, porque o negócio não é só dele. Não, houve uma época que quando eu entrei no mundo da autopeças, que eu fui para autopeças, entrei num mundo gigantesco, que era o começo dos anos 80, e era uma época que você olhava em volta, você falava assim, COFAP, vinha Mindlin na cabeça. Vinha Kaczynski na cabeça. Você falava Metal Leve, vinha Mindlin. Você falava Gerdau, vinha o Johann Peter, né? Você falava Votorantim, cada nome que você dizia, você falava TAM, vinha o Rolim. Isso. Sempre tinha um grande empreendedor ali que foi o cara que desbravou e que chegou lá na porrada. Ou seja, o cara que batia na mesa e falava, a decisão final é minha, sai da frente que eu vou fazer, e quebrava a cara ou dava certo. Mas eram caras que construíram esses impérios todos, né? E ao longo dos anos 90 isso foi terminando, porque esses caras foram morrendo e os sucessores não apareceram para levar a coisa adiante e começaram a surgir o profissionalismo. Então hoje em dia é um comitê que toma a decisão, né? Vamos os acionistas. Mas muitos desses venderam, né? A COFAP foi vendida, a Metal Leve foi vendida. Sim. E aí se perdeu essa característica daquela figura que conduzia. Quem tem hoje, cara? Hoje o Gerdau tá lá ainda. Quem mais que sobrou? Pouquíssima gente, né? Vamos lembrar até a própria Fiesp. Naquela época, os presidentes da Fiesp eram pessoas com muita personalidade, forte, com grandes industriais. Hoje não é mais. Isso até é uma coisa que é pena. Você vai na Fiesp, não tem mais os grandes. Em todo lugar, né? Parece que essa coragem de tomar decisão, que é a raiz de... Os Estados Unidos foi construído assim, né, cara? Foram caras que arregaçam a manga, sai da frente e eu vou atropelar. Bom. Pro bem e pro mal. Atropelo, que significa o seguinte, eu vou matar quem tiver que matar e vou construir isso aqui, né? E ao mesmo tempo constrói uma sociedade que não é à toa que está onde está, né? Aqui no Brasil tem suas diferenças, mas o meu ponto aqui é o seguinte, parece que a capacidade de tomar decisão, tipo assim, passa a bola para mim que eu resolvo o jogo, desapareceu. Hoje é o seguinte, quem está junto? Quem são os quatro que estão comigo? Onde é que a gente encontra isso hoje? É no empreendedorismo no pequeno, na moçada, que é a molecada que está construindo seu próprio negócio, né? Que é onde nós vamos chegar aqui, né? Você se forma em engenharia. Isso. E sai para ganhar vida como engenheiro. Saio, eu consigo... eu sabia falar francês, espanhol, falava inglês bem também, e acabei sendo contratado pela Ródia. Sim. A Ródia lá em Santo André, que era um dos melhores estágios que tinha na época, era excelente aquele estágio.
Era lá e na Gessilever, eram os dois lugares que tinha, né, um belíssimo estádio. Mas a Rodia é química. Química, mas eu era engenheiro mecânico, e como engenheiro mecânico, eu trabalhava toda a parte de manutenção, todas as paradas. Porque era engraçado até os engenheiros químicos que eram amigos meus de faculdade, até da Unicamp, que era um amigo meu de infância lá em Campinas, falaram assim: Alex, você tem que entender o seguinte, a Rodia é uma indústria química, então aqui quem manda é engenheiro químico. Eu falei, olha, cara, legal a tua afirmação, né, bonitinha ela, mas o teu produto químico ele vai acontecer passando dentro de tubos, de bombas, de vasos de pressão, vai passar por parte de processo de filtragem, tudo mais, que é tudo mecânico. Então é bom você prestar atenção, senão o teu produto não vai no céu assim, sozinho, a fazer a tua reação química. A tua reação é uma teoria que acontece dentro do mecânico. Sim. E aí eu era sempre muito, vamos dizer, irônico até com essa turminha aí, porque esse negócio de achar que é mais ou menos era uma bobagem de jovens, né? E eu trabalhava nas paradas. Então, parada de fábrica, é o que eu sempre falo, quando eu parava a fábrica de polímeros, poliéster, do nylon na Rodia, eu falava que o gerente abria a cartucheira e botava 2 cartuchos, ficava só esperando. Se eu não entregasse a fábrica no dia, ele fechava e cabeças iam rolar, tá certo? Porque cada dia que perdia essa produção eram milhares de reais que a Rodia tinha. Então, as paradas tinham que ser muito bem planejadas, as paradas tinham que ser todas bem programadas, tinha que ter um cronograma diário, era uma coisa muito intensa. Eu adorava aquela encrenca. Eu só me ferrava, mas eu adorava. Me ferrava no sentido de entrar em tanque, de ver bomba, resolver problema, porque aquilo era um campo de solução de problemas. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. Toda a energia do mundo para arrumar briga, né, cara? Louco para arrumar uma encrenca, né? Eu saía encardido, os caras não acreditavam que eu era engenheiro, cara. Eles achavam que eu era peão. Eu falei, não, cara, engenheiro se enfia dentro de caldeira. A caldeira era maior do que uma casa grande, né? Um sobrado, tão grande que era aquilo. Tinha que montar todo um monte de coisa lá dentro para limpar ela. Era uma experiência fantástica. Que eu falo, né? Naquela época, cara, não tinha Nutella, não, cara. A gente ia pro pau. Vamos pro pau. Vamos pro pau, era raiz mesmo, era legal, muito legal. Tá. E aí você descobriu que era lá o caminho, então, mas é aqui aí, que eu vou crescer? Mas aí que é legal, porque eu sempre estava olhando uma oportunidade, falei, puxa, esse cara podia fazer desse jeito, puxa, olha, podia ganhar dinheiro aqui, podia... Eu sempre estava de olho nas coisas que estavam acontecendo. Eu até falava para os caras que prestavam serviço para a Rodia, eu falava, cara, faz isso que vai ser melhor para você. Eu tinha já um sentimento. Eu percebia que a minha curva não era a curva de uma multinacional. A Rodia naquela época devia ter o quê? Sei lá, 7, 8 mil funcionários. O que é um cara, até assim, cheio de ideias, cheio de energia, dentro de 7 mil? Não é só uma questão de você ser muito bom que você vai ser reconhecido. Muitas vezes essas estruturas grandes, elas nem conseguem identificar os talentos ou aquelas pessoas boas lá dentro, tá certo? Eu era bem quisto, as pessoas gostavam de mim porque eu fazia, entregava, realizava, não tinha mimimi, não tinha nada. Mas eu percebia que lá dentro eu estava domado, era um bicho domado. Estava na gaiola dourada, né? Tinha raçãozinha bonitinha, tinha água, tinha hora de trabalho, tinha 13º e tal, mas não podia voar. E aí a liberdade para mim era um valor enorme. Ainda é hoje. A liberdade para mim, ela é impressionantemente forte. E eu cada vez percebo mais isso no Brasil de hoje, onde a gente não percebe como a gente perde a liberdade. Está tolhendo, né? Sim, como está perdendo a liberdade, exatamente. E aí você botou na cabeça que você ia ser dono da firma. Mas eu comecei, então, mas olha que engraçado, né? Eu tô lá com todas aquelas condições, tudo mais, isso aqui. Tem uma passagem rápida para um amigo meu que queria montar um supermercado virtual aqui em São Paulo. Eu falei, vamos meter as caras e fazer esse negócio. Que ano isso? Isso aí era 2001, 2002, sei lá. Não tinha nem internet. Cara, tinha estourado a bolha. Tinha. E o cara vem com o supermercado virtual. Não, ele queria, um amigo todo visionário, então, só que é um visionário, na época não tinha linha telefônica. Então, pra você conseguir 5 linhas telefônicas, internet, lembra que você mandava, dava aquele barulho de aquele barulho de modem, né? Tinha modem. Sim. Então era aquela porcaria. Então não existia o virtual, mas a gente queria ser virtual. Mas é um amigo que ele queria fazer as coisas sem construir. Eu sou um cara assim, eu faço bases para construir. Eu sou um cara que vai construindo com fundações firmes, né? Firmes, tá certo? Perfeito. Ele não, ele já queria montar o castelo de cartas dele, e aí eu falei, cara, não vai dar. Aí a gente começou a não se entender mais, eu falei, para não perder a amizade, eu estou me recuando. E nesse momento eu conheci
num galpão que a gente foi alugar em Santo Amaro, o revestimento epóxi. Eu falei, puxa vida, tudo isso aí eu sei fazer. Então eu vou montar essa empresa em Campinas. Eu tinha acabado de casar, você tinha casado já há 2 anos e queria ter filhos. O que é o revestimento epóxi? Revestimento epóxi é aqueles pisos que você olha pintado, assim, você vai num posto, você vai numa garagem, hoje tem muita garagem em São Paulo, Sim. né? Tá tudo pintado, shopping center. É aquele produto, é uma resina epóxi pigmentada, só que a gente desenvolve vários outros tipos de sistema para indústrias pesadas. Por exemplo, qualquer indústria alimentícia de bebida, a linha de produção ela tem que ter um piso que não pode gerar fungos, pode ter bactérias, por uma questão de vigilância sanitária. Então a gente produz esse tipo de piso, que não tem rejunte, não tem juntas, e tem bactericidas, fungicidas dentro, de modo que fique atendendo às exigências sanitárias. Nós fizemos isso lá na indústria que eu estava lá e transformou totalmente a cultura da empresa. Que deixou de ser uma fábrica suja, um monte de coisa, para virar um showroom onde a gente levava os clientes que ficavam embasbacados. Mas e aquilo era um epóxi. Eu faço muito Volkswagen, fiz muito Ford, essa turma toda, que é as linhas de montagem maravilhosas, limpas, até para você melhorar o controle de qualidade, para você poder discernir áreas e tudo mais. E a indústria, na época, era óleo e graxa no chão todo, era suja. Então, quando tinha esse retrofit, essa melhoria, dava outro ambiente, dava outra iluminação. As pessoas começavam a respeitar até o meio ambiente, né? Muda o clima, né? Muda tudo. Né? Então, a gente fabrica isso. E aí você resolveu montar uma fábrica de revestimentos epóxi. E não era engenheiro químico. Você estava na Rod ainda? Não, estava nesse supermercado virtual do meu amigo, aí, que durou 1 ano e meio, 2 anos. Quanto tempo você ficou na Rod? Fiquei 4 anos na Rod. Com que idade você saiu de lá? Saí com 26, 27. Casado, solteiro? Tava casado, recém-casado. Será que você consegue lembrar o momento dessa tomada de decisão de sair da garotão, casado, com um baita de um salário que devia ser legal, devia ter benefícios legais, e você fala, vou largar toda essa solidez que eu tenho aqui por um treco que eu não sei o que é, que nem existe. Então, mas é assim, aquele momento assim, não tinha filhos ainda, a minha esposa também era arquiteta, uma excelente arquiteta, e também tinha o emprego dela. Eu falei, se tem hora para arriscar, e agora? Depois fica difícil, com filho e tudo mais, a estrutura fica difícil. Se bem que no fundo eu acabei, eu fui empreender de fato, montar minha empresa mesmo de fato, quando meu filho nasceu, no mesmo mês praticamente eu comecei. Então, corri o mesmo risco do mesmo jeito, não mudou esse risco. Só que aí é o seguinte, é o que você quer, é o que você imagina, e a força da mente, quando você acredita num troço, ninguém te para. Você sabe que eu vi que você escala aí, você põe aquela coisa, meu amigo, pra te frear, não é brincadeira. Agora, se você duvida de você, é problema. É um problema. Tanto que na minha palestra que eu falo sobre empreendedorismo, né, que eu falo uma real história, tem uma passagem que eu falo assim, queime as suas caravelas. Fernando Cortés, que quando chegou lá na península do Yucatán, no México, para colonizar aquilo lá, desceu todo mundo nos navios e falou assim, queime as caravelas porque nós não vamos voltar mais, não tem mais volta. Cruzou o Rubicão, né? Agora cruzou, não tem volta mais. Não tem mais volta. Então, aí, essa ideia de que, assim, quando você decidiu que vai empreender, não tem volta. Tá certo? Porque senão, se você ficar toda hora com dúvida, você não põe a tua energia, você começa a duvidar de você mesmo, aí é o pior do cenário, porque aí você perde dinheiro, aí você rasga dinheiro. E aí você montou, então, a tua fábrica lá em Campinas? Aí eu comecei como o Steve Jobs, na garagem da Dona Joana. Então, você começa como empreendedor na garagem da Dona Joana, talvez num dos segmentos de atuação mais desgraçados que tem para o empreendedor no Brasil, que é lidar com química. Porque eu sei na construção civil. Eu sei que o volume de requerimento que você tem é um negócio absurdo. Agora eu tô me lembrando do vídeo que eu vi de você, era aquele que você pega um caminhão e começa a mostrar. Olha aqui, olha o que eu tô pagando, olha o que tem de conta, olha o que tem de papel aqui, né? É isso aí mesmo. E você fazia ideia que era assim antes de começar? Vou montar meu negócio, mas... Então, mas eu não comecei com químico no primeiro momento, porque eu também não sabia do químico, então eu comecei como um prestador de serviço. Então, como eu sou engenheiro mecânico, eu criei máquinas para fazer piso de concreto, comecei a fazer lajes para construtoras, comecei a fazer pintura, epóxi, comprando epóxi dos outros. Então eu fui, assim, começando pequeno. Tem uma frase boa do indiano que é: comece pequeno, pense grande e haja rápido. Eu adoro essa frase porque era isso mesmo.
Eu não tinha dinheiro, eu estava começando aqui com uma rescisão trabalhista, e ainda tinha que, né, ter dinheiro para a família, quer dizer, você tinha que estar... Tem que ser econômico, tem que ser espartano, não podia começar grande. E fui, então, comprei uma Kombi, vendi o carro bom que eu tinha, comprei uma Kombi, e agora vamos, né, comprar marmitex, comprar bloco e tal, e comecei a montar a coisa. Aí fui estudar engenharia civil, porque o primeiro galpão que eu construí, fui eu mesmo construir. Minha esposa fez o projeto com a arquiteta e eu construí. Então eu fui aprendendo engenharia civil, e aí fui mexendo na química, e a coisa foi avançando. Num certo ponto, nos primeiros 6 anos, eu vou falar para você, comi o pão que o diabo amassou. Foi dificílimo. Dificílimo. Isso era 2006, até 2008, por aí. Tá. Foi indo. Aí foi avançando e cada vez mais as leis trabalhistas pegando no pé, registros e folha de pagamento, aquela coisa toda. E eu tinha que fazer muita coisa sozinho. Aí eu contratei uma pessoa que começou a me ajudar para poder fazer a parte administrativa, porque o problema era o seguinte, né? Quando você vende, você não executava, quando estava executando, você não estava vendendo. Então eu precisava de alguém... Você sabe que esse é exatamente o meu drama aqui, numa área que é totalmente diferente da tua. Eu sou um criador de conteúdo. Eu falo para os caras, quando eu tiver com a minha pastinha na mão para tentar arrumar um patrocinador para o meu podcast, eu não estou escrevendo o podcast. Exatamente, né? Isso. E esse é o drama. Então, mas sem a pastinha na mão eu não vou conseguir recursos para poder manter o podcast. Então, é o artista ou é o... E esse é o drama do empreendedor, né, cara? O empreendedor pequeno, ele começa assim, né? Começa assim, é o seguinte, né? Trabalha muitas horas mesmo, então aquela coisa, o cara tá bem de vida e tal. Não sabe de nada, não conhece história. Como é que é? Vou ser empreendedor porque eu não tenho chefe, porque eu escolho o meu tempo de trabalho, porque eu não tenho... Para a hora que eu quiser, vou o dia que eu quiser. Pensa que é isso, né? Não, essa do chefe, então, é a pior de todas. Eu tenho um vídeo que eu já falo assim, você acha que não vai ter chefe? Pois eu tenho uma péssima notícia para você, porque o teu chefe é o cliente, o teu patrão é o cliente. Quem acha que o patrão é o cara que dá ordem não tem noção do que está fazendo na construção daquela catedral, tá certo? Patrão é cliente, cara, ele que despede, ele que decide comprar de outro ou não. Então as bobagens que o pessoal... E tem uma diferença, eu falo que tem um administrador, tem um empreendedor e tem um aventureiro. Sim. Esse que você acabou de escrever é o aventureiro. Sim. Ele tem essa ilusão. O empreendedor rala muito, e muito mesmo. Alguns vão chegar bem, fruto do trabalho deles. A maioria no Brasil transferiu riqueza para outros. Sim. Porque eles vão estar bem quebradinhos. Porque aqui é bom de quebrar a empresa, hein? Que é bom. Eu falo, cara, que o cara que decide ser empreendedor no Brasil, ele não sabe o tamanho da encrenca que ele se meteu, né? Porque olha de fora e culpa daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que eu te falei. Quem vem para vitrine são só os que dão certo, né? Então, é o moleque que criou um aplicativo e vendeu por 2 bilhões para não sei quem. É o cara que não sei o que deu certo e era o cabeleireiro lá na favela e hoje virou marca de etc e tal. Mas isso é um punhado de pessoas no meio de milhões. Quer dizer, é o Neymar no meio de 2 milhões de jogadores de futebol que ganham pouco mais que o salário mínimo ali, né? Você monta a tua empresa lá e... Vamos chegar num ponto em que você começou a fazer os vídeos ali, começou a falar alguma coisa lá. Você teve alguma atuação anterior aos vídeos que fosse no sentido de, cara, eu vou começar a falar a respeito do empreendedorismo, eu vou ajudar as pessoas que estão enroladas, eu vou começar a gritar, eu quero que minha voz seja ouvida, eu vou me aproximar da associação, eu vou na FIEP, sei lá o quê. Teve alguma... Não, teve uma coisa anterior que foi o seguinte, mas não tinha muito a ver com isso. Eu montei a empresa, fui desenvolvendo, aí eu montei a empresa de epóxi mesmo, fui estudando, porque não tinha YouTube naquela época, não tinha nem internet direito. Só uma dica aqui, nesse ponto aqui no roteiro eu vou colocar o vídeo que eu comentei lá, onde você mostra lá o que era embarcar uma carga ali na tua empresa. Vale a pena assistir porque, cara, é impressionante. Aquilo. Mas e aí? Então, naquele momento eu comecei a entender que eu precisava também ensinar as pessoas a aplicar revestimento epóxi. Era estratégico para mim ensinar. Eu adoro ensinar. Eu tenho assim, um prazer muito grande em passar conhecimento. E aí eu falei assim, não, eu vou montar um curso de revestimento epóxi. Ninguém tinha no Brasil isso aí. E o que eu via no YouTube era tosco, uma coisa muito mal feita.
assim, não ensinando, desensinando, quer dizer, fazendo até uma forma, dando maus exemplos. De segurança do trabalho, aplicação de tudo. Essa tua visão já era a visão de um business ou não? Não. Vou passar conteúdo. Ele tinha um lado de um business que eu falei assim, eu tinha que botar uma regra, e eu também tinha uma ideia seguinte: as coisas estão muito concentradas em São Paulo, na parte de epóxi. Ninguém fabrica fora de São Paulo. Mas o Brasil era enorme, e é enorme. Sim. E muitas pessoas queriam aplicar em outros lugares. Falei, como é que eu consigo chegar neles? Chegar fisicamente dá mais trabalho. O negócio era ter um meio, que era o YouTube, então, para fazer. Aí eu contratei, então, uma produtora para fazer um vídeo. Eu tremia com nem vara verde, eu não sabia me expressar, era um horror. Eu achava que eu ia me dar bem. Nossa, eu ficava... E o cara falou, fica tranquilo que nós vamos editar. Eu falei, não, vai ficar uma porcaria isso. E aí eu entendi o poder da edição. Ficou maravilhoso. Quando ficou maravilhoso, eu falei, pera um pouco, agora nós vamos fazer o vídeo de todos os tipos de piso que nós temos, né? Porque tinha vários tipos de piso. E aí eu peguei alguns galpões de uma pessoa que cedeu para poder fazer, fiz toda a série super didática e botei no YouTube. Sim. Aquilo explodiu, deu mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos, a coisa avançou. Aí quebrou um pouco aquela ideia de saber se expressar, televisão e tal. Aí que foi. E eu dava aula, então todo mês eu estava dando aula para gente que vinha do Brasil inteiro para fazer epóxi e transmitindo o conteúdo. Só que a gente vai acumulando, aí que vai entrar nesses vídeos de ativista empresarial. Né? Acho que o termo é ativismo empresarial. Eu fui acumulando todas as insanidades, todas as burrices, todas as incoerências, tudo que não agregava nenhum valor, só agregava custo e dificuldade a empreender, porque eu tenho na minha empresa indústria, comércio e serviço, quer dizer, eu tenho tudo de ruim, tudo de ruim. E aí eu fui acumulando tudo aquilo, sistema tributário, licença de CETESB, e do IBAMA, e da Polícia Federal, e da Polícia Civil, e do BBBB, e transporte, a NTT, olha, toda aquela parafernália. Quando aconteceu, só que eu assim, tento, tá tudo certinho, tudo maravilhoso. Quando aconteceu aquele evento, desse vídeo aí que nós estamos falando, eu falei, não, chega, não dá para competir com esse estado. Não tem, a gente nunca vai acertar. Só comenta o que foi o evento, que tem gente que não vai ver o vídeo aqui. O que é que foi o evento? O evento foi o seguinte, eu carreguei um caminhão para levar a mercadoria para Mogi das Cruzes, e como eu tinha que passar num trechinho dentro da cidade de São Paulo, os marronzinhos tudo esperando, que já estão lá no esperto, eles sabem que trecho que é, porque não tem o rodoanel, num trecho não tem rodoanel, então você tem que vir pela Fernão Dias para ir para Mogi. Pararam o caminhão e distribuíram 10 multas no caminhão, porque achava que a placa estava suja, porque tinha tinha chovido, estava um pneu sujo, porque o balde ele acha que não é aquele balde, e aí tinha o tal da licença para transporte de produtos perigosos na cidade de São Paulo. E só aí tudo as multas eram 2, era na empresa e no caminhão da empresa. A mesma multa, porque poderia ser o caminhão de outra empresa. Sim. Então eles foram me dando tudo multa duplicada. Deu 22 mil reais de multa. Só que aí quando vê as leis, que agora, então você fala assim, então agora, Alex, entra nos padrões, sim, né? Põe toda a casa em ordem. Eu não consigo botar em ordem, porque eu fui ver a certificação do balde, não existe, o metro não sabe do que se trata. A licença para produtos perigosos é por produto, por caminhão. Então, se eu tiver 3 caminhões e 30 produtos, eu tenho que ter 90 licenças que duram 1 ano e meio. Você sabe a insanidade que é isso? É mais ou menos como o governo, a cidade de São Paulo, pediu uma carteira de motorista para você passar por São Paulo. Isso quer dizer, você pode estar com tudo arrumadinho para passar por fora de São Paulo, mas porque você cruzou um trechinho dentro da cidade... Então, o que São Paulo fala? Você não tem licença? Então você está lá no Maranhão, sei lá, Nordeste, vai para o Rio Grande do Sul, você tem que passar por São Paulo? Tem. Então é o seguinte, quando você chegar em São Paulo, você passa por um caminhão que tem a licença, ele passa pela cidade, aí você transborda de novo e continua a sua viagem. Então, a carteira tem coisas que são nacionais. Carteira de motorista é nacional. Você não vai ter carteira de motorista por estado nem por cidade. Agora, o que a cidade de São Paulo fez é isso. E ela não está nem aí. E ela faz isso com van. Eu fiquei sabendo agora recentemente, uma van de Campinas que quer trazer gente aqui para um teatro, alguma coisa, tem que mandar um ofício com 10 dias de antecedência dizendo que vai entrar na cidade de São Paulo. Senão leva multa. Tem sentido isso, cara? Fala para mim se tem sentido uma burocracia dessa, uma reserva de mercado.
Então o que aconteceu com esse caminhão que foi preso lá? Eu fui chamado no DSV. Quiseram conversar comigo, porque eu realmente abri a boca. A Fiesp pegou as dores e falou, não, vamos lá conversar. Fui falar no secretário, o secretário de transporte, nossa, que injustiça. Vamos conversar no DSV. Fui lá no DSV, aí me aparece aquele funcionário público que tem raiva do empreendedor, que tem raiva de todo mundo, que ele deve ir para o trabalho dele de carroça, ou de cavalo, porque ele odeia veículos, todo dobrado assim. Eu falei a situação e falei, você tinha que levar a multa mesmo. Eu falei, por quê? Porque é a lei. Eu falei, essa lei não é razoável. Ela é sim, porque outro dia capotou um caminhão aqui na Marginal Pinheiros e ficou travado a Marginal Pinheiros. Eu falei, beleza, então quer dizer que com a licença, caminhão não capota mais. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amigo. Se eu já tendo a legislação de forma federal, por que eu tenho que atender a mesma legislação no município com ainda o registro de caminhão e de licenças? Então uma transportadora que tem 100 caminhões e vai transportar 30 produtos diferentes tem que ter 3.000 licenças por ano? Isso é uma fábrica de multa. O Estado te empurra para a ilegalidade. Quer dizer, você é obrigado, eu vou ser obrigado a dar um balão. Eu sou obrigado a buscar alternativas porque o Estado me obriga a isso, cara. Luciano, quem que paga essa burocracia? Pois é. Quem que paga? O cidadão de São Paulo, que vai pagar o produto mais caro do mundo porque tem um burocrata que não tem noção, que não tem visão das coisas, e aí acaba impondo leis ou fazendo propostas. Agora, a qualidade dos vereadores é tão baixa também que ninguém pergunta, meu amigo, essa lei aqui não tem que passar, porque olha a bobagem que nós vamos fazer com quem transita na cidade de São Paulo. Agora, imagine se todas as cidades do Brasil te derem a mesma ideia. Ninguém mais transita nada, aí trava tudo. Eu falo que a barra do razoável, passou da barra do razoável faz tempo. São Paulo está doente, a cidade de São Paulo está doente. E ela não sabe resolver os problemas dela. E aí vem uma teoria que eu falo. Por que é tão importante ter muito mais engenheiros na administração pública? Porque engenheiro, na sua essência, é um resolvedor de problemas. Ele é treinado, ele faz exercícios para ver desafios ou ver problemas e resolver os problemas. Agora, você pode resolver problemas de duas formas. Atacando a causa ou atacando a consequência. Quando a pessoa não tem noção do que faz, pessoas que não sabem como resolver problemas, sempre atacam a consequência. Na saúde, na educação, na segurança. Segurança. O que é atacar a consequência na segurança? É ficar dando borrachada em bandido. Por que esses bandidos, por que essa violência chegou nesse ponto? Vamos na raiz da causa aqui, ó. Sim, volta lá atrás. Vamos. Então tem que ter uma visão sistêmica e clara para a gente começar a atacar coisas que estão gerando aquele problema. Sim, a questão é que na raiz da causa não tem visibilidade, não aparece, está escondido. É o cara que faz o encanamento, né? O que passa embaixo do chão. Isso ninguém vê. Eu quero fazer um viaduto, todo mundo vê, porque embaixo do chão ninguém vê, né? Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu comigo aqui. O Haddad estava aí na prefeitura e começa a mexer na legislação. Então eu comprei um apartamento aqui, o cara vem e quer mudar lá o ITBI. Quer mudar o tal do ITBI, que é o imposto. Quando você compra um imóvel, de bens, isso, vem o imposto. E aí ele tenta fazer um aumento brutal, e é lá para 4%, é um aumento absurdo. Então você pega um imóvel de 1 milhão, mete 4% em cima, você sabe o valor que vai dar, né? E a prefeitura e a Câmara Municipal não deixou passar. Proibiu aquilo de passar. Não passou e ele não pôde implementar. O que ele fez? Ele foi lá na raiz da cópia do IPTU e mudou ali que não precisava de lei. E aí o IPTU deu um salto brutal, cara. Chegou na minha casa aqui, eu falei, não posso acreditar que eu estou pagando um aluguel pela minha casa. E é um aluguel pela minha casa. Né? Entrei na justiça contra a prefeitura, fui em cima na prefeitura, dizendo que esse cálculo está errado, que não pode ser, não há o que justifique aquilo, fui lá, ganho. Peraí. Não, tá legal, tá certo, é isso mesmo, tá certo, pode ser, tá certo, isso aí, o imposto que você pagou pela compra tá errado, etc e tal, então tá tudo bem. Sim, mas o seu juiz, o senhor só falou do imposto da compra da casa. Eu quero saber do cálculo de IPTU, que é o que tá me pegando aqui. Vamos rever isso aí. E entra, e agora chega para mim a decisão. A decisão quer dizer o seguinte, que não há outra forma de calcular, que a cidade de São Paulo não teria meios de calcular de um outro jeito, portanto o que vale é isso aí. Embora sendo injusto, embora seja incorreto,
a forma de calcular é essa, não teria outro jeito de fazer, então dane-se e fique isso aí. Lá vou eu para subir uma instância agora, para brigar numa segunda instância, para dizer que se o cara não sabe como calcular, não sou eu que tenho que pagar a conta, né? Agora eu sou um só, no meio dos milhões que estão... Então, mas aí dessa mesma coisa que você está falando, do teu imóvel, por que o teu imóvel tem 3 valores diferentes conforme a conveniência do Estado? Sim. Porque na tua declaração de imposto de renda, este imóvel está totalmente depreciado. Por quê? Porque quando você for vender ele, vai gerar ganho de capital. Sim. E o governo federal quer ganhar imposto sobre o ganho de capital do teu imóvel. Sim, quer dizer, meu imóvel está registrado por 100 mil, pequenininho. O dia que eu for vender 10 anos depois, virou 1 milhão. Esse 100 mil corrigido vai dar 500 mil. A diferença de 500 para 1 milhão é 500 pau. E é em cima desses 500 que eu vou pagar o Então, imposto. para lá, o governo não deixa você reajustar a tabela de imposto de renda. Todo ano você vai perdendo a inflação no minimamente do valor do teu bem. Então, para o governo federal, o teu bem não vale nada, a tua casa não vale nada. Mas, para a prefeitura, que o cálculo é feito sobre o valor venal, aí ele vale 1,5 milhão, até nem vale. Até você fala assim, meu amigo, então compra minha casa por esse valor aí. Historicamente, então, o valor venal era um valor interessante, porque ele sempre foi abaixo do valor de mercado. Agora virou, cara. O meu apartamento, o valor venal dele é maior do que o valor de mercado dele. Eu estou pagando imposto e cálculo de IPTU em cima do valor venal, que é maior do que o valor de mercado, cara. Então, a distorção está... Como é que pode, para os entes do país, federal e municipal, o teu bem ter valor diferente? Sabe por quê? Porque eu tenho uma teoria que é o seguinte: a unidade fiscal deve estar no cidadão e não no Estado. Então, se o meu bem, eu tenho um valor só, e aí meus entes que se decidam o que vai ser para IPTU ou se vai ser para venda disso aí. Não dá, é para toda hora. Um outro ente falou assim, não, mas aí eu quero o terceiro valor. Na verdade, cartório mesmo, quando vai calcular ITBI, é um terceiro valor lá, é um valor de mercado, sei lá o que acontece. Então não tem muito sentido nessas coisas que estão acontecendo. Só uma dica, esse cálculo meu foi de ITBI, eu ganhei, tá? E eles vão me pagar com precatório. Aí, um abraço, cara. Nem quando você ganha, você consegue ter. Agora, vamos voltar para a raiz do nosso negócio. Vamos voltar para a raiz, o empreendedorismo. Como é que essa coisa tem? Essa coisa, quer dizer, volta para a Bélgica, vai. Ser um empreendedor na Bélgica e ser um empreendedor no Brasil. Ser um empreendedor nos Estados Unidos e ser um empreendedor no Brasil. Eu faço podcasts, uma parte de monetização do meu negócio é em podcasts. E eu tenho uma briga gigantesca para falar de qual é a minha, quantos me ouvem, que 30 mil ouvem o Leadercast assim que ele é publicado. No final de um ano terão sido 50 mil, 60 mil, que o podcast Café Brasil tem 150, assim vai, falando dos mil. Tá. E para ganhar dinheiro com isso é um negócio pavoroso, cara, eu não consigo, é terrível. Eu vou para os Estados Unidos agora, faço um evento, e nesse evento tem uma mesa de podcast, está lá cheio de gente de podcast. E os caras chegam lá e tem uma mesa nobre e depois o povo todo em volta. Eu sentei em volta, quietinho lá, o brasileirinho quietinho, e na mesa nobre o cara chega lá, bom, olha, para estar sentado nessa mesa aqui, qualquer um que tenha mais de 5 mil downloads por mês, tem lugar nessa mesa aqui. Eu tenho 150 mil, né? Fiquei quieto na minha lá. E aí um dos caras que faz o podcast, ele vai contar a história, o case dele, ele tem um podcast que tem 3 mil downloads por mês, o que é nada. E tem um patrocínio da Dunkin' Donuts, que é um puta patrocínio, né? Sim. Eu digo, pô, cara, como é que você consegue com 3 mil downloads ter um patrocínio da Dunkin' Donuts? Aí o cara vira, dá uma olhada em quem me escuta. E aí ele dá um perfil do que ele é escutado por CEO, aquela coisa toda lá. Então, há uma valorização e o cara consegue ter um business, ele consegue viver daquilo com um negócio que no Brasil não aconteceria nada com isso aqui, com 3 mil. Então, ele consegue comprar um carro de um jeito que o brasileiro não consegue comprar. Ele compra uma casa de um jeito que não consegue comprar. Ele faz negócio de uma forma que a gente não consegue fazer. E a gente aqui tem, quer dizer, eu tenho que lutar com a minha incompetência como executivo, como empreendedor, para fazer um produto bom, etc e tal. E ao mesmo tempo lutar contra uma estrutura que parece que é criada para me desmotivar, né, cara? Ela quer que eu me desmotive, cara, né? E por outro lado, essa estrutura que devia estar fazendo o Brasil florescer e ela está apontando para baixo. Ninguém enxerga isso, cara. Cara, eu acho que ninguém enxerga, até porque todas as pessoas que estão lá em Brasília, né, deputado federal, senador, essa turma que está cuidando, vamos dizer, de fazer leis e tudo mais, eles estão com a vida tão garantida,
né, os funcionários públicos estão com a vida tão garantida que eles simplesmente ignoram essa geração. Mas eu falo que isso está cada vez mudando mais, porque a tensão social no Brasil está aumentando pela geração de desemprego que vai, né, tendo cada vez mais gente desalentada, sem emprego, que foi gerada pelo próprio Estado. Eu falo que a maior máquina de exclusão no Brasil é o Estado brasileiro. Quando você tem um sistema tributário que ninguém tem a menor noção de como funciona. Quando você tem para apurar uma simples folha de pagamento. Nos Estados Unidos você fala assim, quanto custa? Eu ganho 10 dólares por hora. Quantas horas você trabalhou? 10? 100 dólares, vira as costas e vai embora. Sim. Aqui no Brasil, peraí que tem um 13º, tem o fundo de garantia, tem multa sobre rescisão, peraí que tem chama descanso semanal remunerado, peraí que tem que calcular, não, tem hora extra, tem adicional noturno. Peraí, Alex, eu quero fazer um negócio você como PJ, eu vou fazer como PJ. E aí eu sou acusado de estar dando um balão para poder não pagar imposto, e você também é acusado de estar... Mas aí os hipócritas que falam isso, quando você vai ver, tudo PJ na Rede Globo, tudo PJ no sindicato, é um bando de hipócritas, tá certo? Só serve para eles. Mas o que eu falo? Quando você começa com essa coisa, você começa a jogar gente para fora da sociedade. Vai excluindo. Agora eu falo muito claramente. Ninguém vive de fotossíntese. Não tem jeito, essas pessoas precisam. Então a tensão está aumentando. E agora os políticos estão percebendo que está fora do controle. A violência no Rio de Janeiro fora do controle. Mesmo com a intervenção militar, eles não resolvem. De novo, atacando a consequência. Cadê a causa daquilo? Gera um ambiente bom de empreendedorismo, deixa as pessoas se virarem, deixa as pessoas crescerem, montar negócios, né? Tenha linhas de crédito adequadas para esse tipo de coisa, a gente começa a incluir gente, as pessoas querem trabalhar, as pessoas não querem ficar assaltando, roubando, claro, não é o negócio. Tem uma justiça que as pessoas acreditam de fato que ela é justa. Olha o que está acontecendo com esse bando de recursos intermináveis, desses bando de políticos que foram pegos aí, que não ficam na cadeia, cara. Não ficam, o Zé Dirceu está solto. Isso é um mau exemplo. Ou é um exemplo para aqueles que acham que podem, para poder avançar para cima disso. Então eu acho que essa coisa que você fala, esse Estado, governo, né, que é insensível ele não percebe o valor que é o empreendedor. O empreendedor é o grande gerador de oportunidades, seja dentro do negócio dele, seja negócios que vão ajudar o negócio dele. Porque quando você monta um negócio, daqui a pouco você precisa também de outros serviços, você precisa de outros produtos. Claro, começa a girar a roda. É um círculo virtuoso. Sim. A gente vai... Mas aqui no Brasil, você começa um negócio, você já está devendo antes. Aqui no Brasil tem um negócio que é fantasticamente nocivo, que chama-se substituição tributária, onde você nem vendeu, você já paga o imposto. Quer dizer, o fato gerador não ocorreu... Sim. E você já está pagando imposto adiantado. Aqui no Brasil você paga imposto antes de receber. Aqui no Brasil você paga imposto sobre faturamento, não sobre valor agregado. ME, lucro presumido, aquelas empresas que estão naquela forma simplificada, quem disse que elas estão tendo lucro, cara? Quem disse que está tendo lucro? Mas o governo vai cobrar sobre o faturamento. Você faturou 100 mil reais nesse mês? Vai pagar por volta aí de 20, 30 mil reais de impostos em todas as categorias. Para você que não fez a conta aí, que não saca mais ou menos o que está acontecendo, dá uma olhada nesse lápis que está na tua mesa aí. Viu? Esse lápis, ele pagou imposto na matéria-prima do lápis, que é a madeira, ele pagou imposto na tinta que pintou o lápis, ele pagou imposto no grafite do lápis, ele pagou imposto na mão de obra que fez o lápis, ele pagou imposto no transporte do lápis, ele pagou imposto em tudo isso aí, e você tem uma loja de venda de material escolar que comprou esse lápis da fábrica e vai vender esse lápis para o consumidor final. E vai pagar imposto sobre o lápis inteiro de novo. Então vai ter imposto em cima do imposto. É uma cadeia que, no final das contas, você pega o lápis e fala, quanto é o lápis em si? O lápis é R$1. E de imposto ele tem mais 4. E só que isso é escondido, né? Uma conta escondida, que a gente não consegue... Tem uma coisa mais nociva ainda. Você vai comprar uma máquina para montar uma fábrica. Sim. Vai comprar uma máquina de coxinha, faz pastel. Você paga imposto sobre isso. Quer dizer, para você gerar emprego no Brasil, para você gerar a economia, você está pagando imposto.
Então o imposto está em se você tudo, não pagar, geral. você está querendo ficar rico sozinho? Não, mas amigo, é no você consumo. Você está querendo ficar rico sozinho, seu explorador? Você quer isso, cara? Quer ficar rico sozinho? Quer comprar máquina e não pagar imposto, pagar a tua parte, para ficar rico sozinho e todo mundo sofrer em volta? Seu capitalista nojento. Selvagem. Mas o que acontece? O imposto, ele tinha que ser pago sobre o que você agregou de valor. Sim. Aqui no Brasil, até para você fechar uma empresa falida, você paga imposto. Se o cara quebrar, ele paga imposto. Volta no lápis ali. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Eu comprei, o lápis chegou o grafite, chegou a madeira e chegou a tinta. Eu sou o cara que monta o lápis, eu faço o lápis, eu vou pagar imposto só sobre o serviço que eu apliquei. Eu não pago de novo o imposto sobre a matéria-prima, sobre a tinta e sobre nada. É só quanto custou eu montar o lápis. Custou 10, então o imposto é só sobre os 10. Os outros 8, que foi o custo, não tem mais imposto. E no Brasil não é assim. Não. Junta tudo, eu pago em cima dos 18. De novo. E de novo, e de novo, e de novo. Não, e tem uma sacanagem ainda no brasileiro, que o Brasil, nesse sentido, os caras são criativos, são bons mesmo, é profissional. O ICMS, ele é chamado embutido por dentro. Então, como é que você vai calcular? Esse teu lápis que você está falando, vamos dizer que ele custe R$10. Vamos ver um lápis caro aqui, R$10. Aí tem 18% de ICMS, tá certo? Então, você acha que você vai pagar apenas 18%? Não. Desculpa de falar, mas é o seguinte. Para você calcular o ICMS de 18%, você tem que jogar um imposto de 18% para dentro do preço do custo. Então, agora você tem uma base de 118 e agora sim você calcula os 18%. Que é igual a dividir por 0,82, não é isso? Exatamente. Dividir por 0,82 você vai conseguir. Então não é 10 vezes 18 com 18%. Não. É 10 dividido por 0,82, que vai dar mais do que 18. Sim, que é a forma de mais você... do que 1,8, né? Sim, porque aí você incorpora os 18 e calcula os 18 sobre os 18. Então, primeiro, para calcular preço de venda já é complicado. E as pessoas que acham que estão pagando 18 não têm a menor ideia que estão pagando 25% mais ou menos. Sim. Então é esse o ICMS. Quando você está dentro do Estado, em algumas condições adequadas. Quando é substituição tributária, pode ir para 35% quando o Estado é de 12% de ICMS e para 53% quando você exporta ou vende para um Estado que tem ICMS de 7%. Sim, essa é outra característica. Quer dizer, cada Estado define o seu ICMS e quando você cruza a barreira entre um estado e o outro, a coisa muda de figura, né? Mas fazendo com que muita gente exporte, né? A minha fábrica é em São Paulo, mas o CD, o centro de distribuição é em Minas Gerais, e faça aquela briga gigantesca. Agora, nós estamos falando de imposto, mas no fundo nós estamos falando o quanto tudo isso é nocivo para o empreendedor. Claro. Naquele vídeo do caminhão que você está mencionando, eu começo num trecho dramático que é falar, eu não sei botar preço no meu produto. O sistema tributário brasileiro é tão ruim e tão nefasto que até empresas que estão vendendo aí no marketplace só vão botar o preço no produto quando o cliente definir o estado que ele é. Porque definindo do estado que ele é, vai incluir ou não imposto, se tem substituição tributária, se tem diferencial de alíquota para o Estado, aí você define um preço. Quer dizer, olha a insanidade desse sistema tributário que atrapalha o empreendedor que não bota preço. Como é que você planeja numa Não tem planejamento, cara. Como é que você planeja? Deixa a vida me levar, leva eu e olha aí, cara. E é por isso que... E aí, você fala que os grandes, né, no começo da nossa entrevista, você fala assim, os grandes empreendedores, não sei o quê. Eu vou falar uma coisa. Os filhos dessa turma tá afim de pegar o dinheiro e ficar na praia. Ninguém não tem mais essa doença de querer passar por tudo isso para ganhar dinheiro. Porque você põe no mercado financeiro isso aqui, paga bem no Brasil, risco zero e o cara fica na praia. Eu tinha uma amiga que resolveu montar com o marido uma loja em Porto Alegre, uma loja de alimentos veganos. Então fizeram um estudo lá, falaram, o mercado está crescendo, etc e tal, acho que dá para fazer, montar uma loja legal, fizeram todo o cálculo e descobriram que se eles pegassem aquele dinheiro e aplicassem no banco, eles iam ter mais dinheiro sem fazer nada do que montando a própria empresa. E assim desistiram, não deram emprego para 2 balconistas, não compraram, não compraram equipamentos, não compraram, não reformaram a loja. Não pagaram aluguel para o dono da loja. Olha todo o virtual que eles podiam ter feito. Quer dizer, toda a coisa boa que podia ter acionado a coisa. Então, eu falo que o Brasil, nós precisamos inverter isso drasticamente. Nós precisamos trocar
trocar aquele Congresso Nacional para pessoas que já fizeram alguma coisa na vida privada, pessoas que têm experiência de vida. Porque quando eu vejo aquele Congresso Nacional, é tudo fiote já, né? Bem falando no interior de São Paulo, que fiote de político, fiote de Araraca, que nunca bateu um prego. Os caras nunca tiveram um emprego. E quando contratam como aquela ministra, né, filha do Roberto Jefferson lá, quando contratam já não paga direito de trabalho. Ministra do Trabalho, hein? Não tem trabalho trabalhista, manda embora, sem multa, tem nada. Quer dizer, é de uma longe da realidade, totalmente insensível à necessidade que nós estamos aqui no Brasil. Nós temos que trocar isso urgentemente, cara. Gente que vai lá e tem noção. Cara, quando você levanta essa... Então, nós estamos falando aqui de um aspecto, que é o aspecto da gente como empreendedor querer fazer que nossos negócios funcionem, dê certo, etc e tal. Isso é um lado. Nós não estamos falando de saúde, não estamos falando de segurança, não estamos falando de educação, não estamos falando nada. A gente está falando de um momento que é, evidentemente, que se a gente acerta a questão do empreendedorismo e economia, a gente cria um círculo virtuoso que automaticamente ajuda a melhorar isso tudo. Mas não estamos falando desses outros problemas, né? Cara, não é melhor soltar uma bomba de nêutrons aqui, zerar e começar de novo, cara? Pois é, né? Mas isso aí é uma coisa idealizada que depois tem que botar a casa em ordem também, né? Porque depois vai precisar faltar de gente para botar... O que eu quero dizer é o seguinte, cara, você tem dimensão do tamanho que o problema é, cara? Imagina o seguinte, imagina o seguinte, ganha nas eleições agora o melhor nome que a gente pudesse ter no Brasil, não importa quem é. Tá. Ganhou o melhor cara que a gente podia escolher, ganhou esse cara, ele senta em Brasília, no primeiro dia, ele entra na sala, fala, sai todo mundo, senta na cadeira, respira, vou começar. Abre a porta, entram 4 banqueiros, senta na frente dele e fala, fica quieto que eu vou mostrar como é que é o jogo. E aí os caras mostram a regra do jogo e o cara descobre que tudo aquilo que ele achou que ele ia fazer, não sei se ele vai conseguir fazer, porque é tão grande a encrenca. Além de ser grande... Tem mais uma coisa, só mais um ponto aqui, quer dizer, além do problema em si, tá cheio de neguinho jogando contra embaixo, Isso, cara. Eu ia falar cheio agora. De neguinho jogando contra. Tá tudo aparelhado, aparelhado. Agora o que nós vamos fazer? Eu fico imaginando isso. Né? Pô, cara, então amanhã vamos lá pro Congresso Nacional... Não, vamos colocar o Alex agora, ministro da Indústria e do Comércio, para poder colocar lá. Aí eu chego no primeiro dia e falo, doutor, aqui nada funciona, aqui é parado, não dá, não sei o quê. Eu falo, não, agora vai funcionar, vamos botar metas, nós vamos fazer essa coisa funcionar, vamos cortar procedimentos, porque ganhar eficiência não é botar robô, é trocar um monte de etapas que são desnecessárias e deixar bem curtinho. Fazer o certo... A coisa certa do jeito certo. Para dar certo, exatamente. Então, questionar esse procedimento e desmontar essa burocracia. Vai ter resistência, mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Menor dúvida sobre isso. Isso vai custar para nós? Vai, porque tem essa estabilidade. Tanto que uma das coisas mais assim proeminentes, mais urgentes que a gente tem que votar no Congresso Nacional é o fim da estabilidade do funcionário público. Sim. Ou o cara entra na conversa, no jogo e faz acontecer, ou ele está fora. E prova o valor que tem. Ou ele está fora. Tem muita gente boa no setor público, eu não tenho a menor ideia. Né? Tanto que muitos entraram no novo porque eles estão percebendo que aquilo está fazendo muito mal para o Brasil. Que precisa mudar. É interessante como tem funcionário público lá no novo. Então, deixa eu dar uma pausa para mim aqui agora, que eu preciso fazer Eu preciso fazer um break aqui agora, que é uma coisa que me preocupa desde o começo do programa aqui, que depois os caras vêm com conversinha toda. Se soltou um novo no meio do caminho, né? Tá. Deixa eu só esclarecer o que está acontecendo aqui, ó. O Alex veio aqui como um cara para falar de empreendimento, de empreendedorismo, etc e tal, né? Eu vou descobrir na hora que ele senta para conversar comigo que o bicho vai sair candidato pelo Novo. Até então eu não fazia ideia que você estava nesse jogo. Outro dia também, eu entrevistei mais alguém aqui também que no final falou, não, cara, eu vou sair para deputado. Pô, as ideias são legais, tudo fantástico, tudo. Eu não fazia ideia que era. Falou, já que vamos entrar, então vamos. Eu vou fazer na abertura do programa, eu vou falar isso tudo, para depois não vir neguinho, aí, cara, os caras ficam conversando, para chegar no final, vender né? Ver uma Amway. Estão vendendo o produto deles lá, né? Então, é bom eu esclarecer, e eu já falei no começo do programa e estou esclarecendo de novo aqui, né? Vamos continuar ali. Quer dizer, você então, num determinado momento, você olha para isso tudo e fala, cara, eu vou ter que agir de uma forma mais ampliada para poder fazer com que essas ideias andem. Você descartou ir lá para a Fiesp, fazer barulho lá.
fazer acontecer lá, assumir alguma coisa lá e começar a revolucionar por lá. Não, mas lá eu sou até diretor lá adjunto lá. Eu fui convidado recentemente lá e participo de reuniões. Mas eu acho que a Fiesp ela tem um conflito de interesse muito grande. Ela recebe dinheiro, né, do Sistema S para poder tocar tudo aquilo lá. Então ela tem dificuldade em ser crítica ao governo. Ela tem dificuldade em lutar pela pauta. Também tem uma coisa aqui que acho que muito industrial vai querer dar tapa na minha cabeça, mas a verdade é o seguinte. Industrial no brasileiro, ele gosta de reserva de mercado. O negócio dele, cara, é conseguir ter coisas para poder proteger o mercado dele. Ele não gosta de livre mercado, ele não gosta de liberdade, ele quer falar assim, quer tarifa de bloquear a importação, ele quer dificultar a vida de quem vai trazer. Vai tirar um radar no Brasil para você ver o que você... Quando ele é pequenininho, ele gosta. Ele fala o discurso dele, mas depois que ele tem mercado... quando chega lá em cima e consolidou, ele não gosta mais. Não, odeia. O negócio dele é, põe barreira aí pro aço, põe barreira pro cimento, põe barreira pro têxtil, põe barreira para tudo. Mas é porque a gente é muito ruim, não tem competitividade, então o chinês vai entrar, o americano vai entrar, vai arrebentar o mercado brasileiro. Bom, então nós temos que fazer a nossa lição de casa. Sim. Então nós temos que consertar a nossa casa e não ficar botando barreira um dos outros. Mas o chinês lá, ele não paga nada, ele escraviza, não sei o quê. Bom, então põe uma taxa de escravidão lá. Sim. Para poder equalizar. O que não dá é nós estragarmos o nosso mercado, fazer uma confusão aqui dentro, virar um troço completamente fora do contexto global. Sim. E depois querer ficar bloqueando os mercados para proteger o mercado. Proteger o mercado brasileiro, a gente sabe muito bem que porcaria que dá. Era aqueles Itautec, aqueles computador de lixo que a gente tinha quando não tinha reserva de mercado, enquanto o mundo inteiro estava evoluindo. Era um contrabando sem fim do Paraguai e dos Estados Unidos, que vinha todo mundo trazer plaquinha, não sei o quê, para montar computador. Reservou, escuta uma coisa que eu escrevi num cafezinho que eu publiquei um tempo atrás. Eu vou ler só um trechinho para você aqui. Eu estou falando aqui que o Brasil está uma confusão, etc e tal, e estou dizendo aqui o seguinte, que são 10, foi um amigo Tejon que escreveu isso aqui, eu peguei e fiz um programa em cima, né? Que são 10 mega confederações nacionais empresariais. 10. E entre essas 10 estão ali, olha, Confederação Nacional da Agropecuária, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Cooperativas, Confederação Nacional de Transporte, Sistema Financeiro do País, Comércio de Bens e Serviços, Comunicação, Segmento de Saúde, etc. e tal. Então ele diz o seguinte, cara, 10 confederações detêm 90% do PIB do Brasil. Tem 10 presidentes das confederações que se juntassem no lugar, numa sala e falassem, eu vou botar ordem nesta merda, esses 10 botariam, né? Botariam. É pouca gente. Muito pouco. E são pessoas gabaritadas. Sim. À frente de máquinas gigantescas. Sim. Com poder de pressão fenomenal, com os lobby pesado lá. Perfeito. E não consegue. Não consegue. Ou não quer. Então eu acho o seguinte, cara, tem que fazer e vamos fazer acontecer mesmo. E botar pressão. E expor a situação. Essa gente está perdendo dinheiro. Esse pessoal está percebendo que a coisa está ficando muito feia. Porque sindicalista não produz. Eu estava vendo uma apresentação outro dia do Luiz Felipe Orleans Bragança, ele está falando das oligarquias, que o Brasil sempre foi tocado por oligarquia. Então tinha do café, da agricultura, tinha da pecuária, tinha dos industrial, e a última oligarquia é dos sindicatos. Por incrível que pareça, é a única que não produz. O pior que seja uma oligarquia do café, do leite, da indústria, eles estão defendendo a produção. Estão gerando no campo, estão gerando na indústria, não sei o quê. Sindicalista não. Agora, essa turma está percebendo sim. Sabe por quê? Porque agora nós estamos vendo o movimento dessa turma se organizando. Porque o que acontece em Brasília? Em Brasília você tem bancada da bala, você tem bancada evangélica, você tem bancada do PCC, você tem bancada... Tudo que é bancada. Não tem bancada da indústria. Não tem bancada do comércio. Tem cabimento um negócio desse que a gente não tem representatividade lá? Tem cabimento esse tipo de relação? Eu acho que a gente tinha que ser muito mais atuante. Pessoas que tocam indústria, empreendedores, têm uma visão mais sistêmica do todo. A gente tá vindo agora um negócio, o E-Social já veio e ninguém segurou essa porcaria do E-Social. Isso aí, assim, é quase que uma escravidão de quem tem funcionários domésticos e agora os funcionários das empresas. É um horror aquele social. Bom, agora vamos vindo com o bloco K. O que é o bloco K?
É o controle do estoque online que o governo está tendo de todas as empresas do Brasil. A Coca-Cola já avisou que não abre a fórmula dela. Um monte de empresa falou, isso aqui é segredo industrial, não vou abrir. O governo falou assim, vocês vão ter que fazer, senão vão levar multa. Sabe por quê? Porque o governo quer dar a multa, não é com o fiscal indo lá fazendo conferência. Ele vai botar no supercomputador da Receita os algoritmos, e se não bater uma coisa, a multa já vai sair como se fosse multa de trânsito, cara. Ela vai assim, ó, tchuf, você já vai pagar a multa. É uma indústria da multa, E isso está acontecendo de modo que os empreendedores não compensa mais, cara. Eu, numa pequena indústria como a minha, não tenho capacidade de montar agora mais uma estrutura para atender ao governo, para poder ficar alimentando o tal do bloco K. O E-Social já tem que aumentar funcionários e o custo para poder ficar alimentando aquele sistema. A empresa praticamente vai virar um departamento do governo até ela quebrar. Porque a hora que ela quebra, não vai precisar mais desse departamento. Você está entendendo como o governo está enfiando coisas e obrigações para dentro do empresário que ele não tem jeito? Só vai sobrar grandes corporações que têm escala para aquilo. O pequeno não vai ficar de pé, cara. Não vai. Alex, isso aqui é um programa de liderança e empreendedorismo. Né? O que nós podemos fazer a respeito, cara? Eu, pobre de mim, coitadinho aqui, não, que sou... Você já tem uma voz, você tem uma voz, cara. O que nós podemos fazer? A tua voz está indo. O pessoal pergunta, Alex, quem que você é? Eu falo, eu sou um cidadão comum com atitude. Eu sou um cara que vai falar. Talvez eu vou levar bordoada aqui e ali. Mas se a gente tiver mais ativistas... Você não se meteu em política ainda? Não. Você nunca foi político de nada? Não, nada. Você faz ideia do que é? Nada. Você faz ideia do que você vai enfrentar? Não tenho ideia, mas sabe o que acontece? Política a gente já faz na vida o dia todo. Agora, quando vier aquelas pessoas que querem manipular, quando vier aquelas pessoas que querem fazer aquelas conversas, eu falo que o melhor remédio é um sol batendo transparente em cima das pessoas, porque esteriliza absolutamente tudo. O que nós temos que começar a fazer é começar a formar uma bancada boa lá de pessoas adequadas e começar a expor as coisas. Hoje você tem mídia, você tem Facebook, você tem o diabo, cara. Então o que acontece? Você pode revelar às organizações o que está acontecendo, depois, de modo que as pessoas tentam manipular os outros. Talvez eu seja um idealista, talvez eu seja um cara, um Dom Quixote, talvez eu seja um cara... estou fazendo a minha parte, Esses são os caras que mudam o mundo, bicho. Esses são os caras que mudam o mundo. Eu sempre falo, ser um maluco assim. Não tem... Então, mas não, você já viu estátua de alguém comum ou de um comitê em alguma praça? Não. Você só vai ver busto de maluco. Voltamos aos Kaczynski da vida, aos Mindlin da vida, aqueles caras da vida. Não, aquele Kaczynski é a mais de todo, né? Sim. Porque depois de vender aquilo, brigou com tudo, montou uma fábrica de moto. Sim. O cara realmente é fora da curva, né? Sim. Impressionante. Deixa eu não sei se você viu, mas a Marta Suplicy desistiu de ir para a reeleição. Não vai mais. Então, o Reinaldo Azevedo chamou, ela foi no programa ser entrevistada por ele, e ele começa falando o seguinte: Dona Marta, quando todo mundo quer entrar, a senhora, que tem na mão a reeleição, praticamente garantida para mais 8 anos, resolve que vai sair. Vai sair por quê? O que houve? Ela fala, eu vou sair porque eu cansei, cara. Cansei de gastar minha energia. Cansei, pode ter crítica que quiser com ela lá. Mas ela é uma das que agitou, que pinta e borda, que é aquilo que eu te falei quando eu disse quem eu trazia aqui. A gente que faz acontecer, né? Pinta, borda, faz acontecer. Ela falou, eu cansei. Cansei de brigar com esses ignorantes, cansei de encher o saco. E eu concluí que talvez eu possa ajudar mais do lado de fora. Estando aqui do lado de fora, né? E se eu entendi, ela é capaz de voltar para a mídia, de fazer programa, etc e tal, e usar a voz dela, como estando lá dentro, para fazer acontecer, né? Mas você falou uma coisa aí que para mim é fundamental, cara, que talvez se a Marta fizer vai ser genial. Ela vai prestar um serviço para o Brasil genial. Que é acender essa luz em cima e falar, cara, vamos deixar transparente o que está acontecendo aqui. Pera um pouquinho, eu estava lá dentro, eu sei como é que funciona, e eu vou te contar como é que é. Quem está lá dentro não pode fazer isso. Você estando lá dentro, você não consegue fazer. Eu vou te dar o exemplo. Vou te dar o exemplo. Vou te dar o exemplo. Você falou de rabo preso lá fora, tá? Eu vou te dar o exemplo. Eu estive com o Índio da Costa. Sei, lá do Rio de Janeiro. Deputado, esse é do Rio de Janeiro, etc e tal. Um pouquinho antes dele ser chamado para ser vice-presidente na chapa na eleição. Bom, etc e tal, né? Vamos lá. E ele pega e
tá comigo, mostra o trabalho dele, ele queria que eu ajudasse ele a divulgar um projeto que ele tem muito legal de administração com base em fatos, né? Computadores trazendo fatos e fazer o cálculo, onde é que eu vou botar uma ambulância nova, o computador te diz onde é que vai, um negócio muito interessante lá. E nesse processo todo eu fui a Brasília, encontrei com ele me levou, passei lá dentro, conheci aquilo tudo, a gente sentou para almoçar, ele contando as coisas, eu virei para ele e falei, Índio, por que você não sobe na tribuna, cara? Cata o microfone e solta o verbo e detona isso tudo que você sabe que tem lá. Ele falou o seguinte, cara, no momento que eu fizer isso aí, a partir desse momento, eu nunca mais consigo provar um palito de dente aqui dentro. E as armas que eu tenho para fazer acontecer deixam de existir, eu vou virar um pária, nada mais vai andar e eu não consigo contribuir com mais nada porque lá atrás eu chutei o pau da barraca, né? E naquele momento ele passou para mim a impressão que era o seguinte, cara, eu tô sozinho, eu sou um, comigo deve ter mais 2 ou 3, mas naquela máquina de 500, nós 2 ou 3 vamos ser esmagados e a gente não vai poder passar porque a gente arrebentou quebrou a vidraça e mostrou a sujeira que estava lá e nós fomos trucidados e fomos expelidos do sistema, né? Eu imagino que seja assim realmente que acontece e imagino que um cara idealista como você, quando entrar ali, vai dar de cara com essa estrutura gigantesca que vai estar disposta a te sacanear. Esse é um ponto. Segundo ponto. Se você não estiver sozinho, a coisa começa a mudar de figura. Então, quando a gente começa a falar que nós temos que trocar esses caras, que nós temos que fazer uma limpeza lá, e eu até ouvi uma coisa interessante, que foi até o próprio Bolsonaro falando o seguinte, cara, se você votar em mim e votar em deputado do PSOL, não resolve nada, porque você vai botar eu lá em cima e vai botar os caras que vão me amarrar, né? Então, cara, vamos fazer uma coisa consciente, né? Então, na hora que se eu vou pela limpeza, eu vou pela limpeza de cabo a rabo, cara. Eu quero trocar tudo que tem lá, né? Porque você não pode ir pra lá sozinho. Você vai ser esmagado e vai ser trucidado. E aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, ele vale de novo, né? Você faz ideia do tamanho da encrenca que te espera, cara? Não faço. Não faço ideia. Mas eu tenho essa ideia que você está comentando aí, me passa na cabeça também. Então, eu sempre falo que sozinho realmente vai ser muito difícil fazer diferença. Agora, vai ter um canto novo naquela tribuna. Vai ter uma voz diferente naquela tribuna. Vai começar a chamar atenção. Se a gente começar a formar uma bancada boa, começar a pegar comissões, presidência de comissões, esse tipo de coisa. Se houver uma renovação fraca, realmente vai ser bem difícil. Agora, a mudança começa com o primeiro passo. Não tem jeito, né? Roberto Campos falou uma frase que eu achei muito boa. Estava vendo lá umas reportagens antigas dele. Ele falou assim, eu fui lá para querer mudar e tal, não sei o quê. Quando eu percebi aquilo, eu mudei minha estratégia. Eu estou aqui só para não deixar piorar. Achei ruim, mas ele é um cara extremamente inteligente, né? Um cara consciente, e aquilo me faz chamar atenção, porque na verdade a gente tem que ir lá não só para segurar a máquina, a gente tem que tentar mudar essa máquina. Eu acho que essas mídias sociais novas, agora a gente começa a criar um novo efeito. Então, o efeito que o Trump está fazendo isso. O Trump está chamando a opinião pública para ele, para colocar os congressistas contra a parede, se eles começarem a chantagear o Trump. Então, a gente até certo ponto, com essas páginas com grandes visualizações, né, com uma presença boa, a gente pode começar a fazer isso. Ó, eu estou falando isso e ninguém está querendo saber. Cobre dos outros. Porque uma eleição vem atrás da outra. Então, na próxima, a turma fala, ele, e começa a mudar, começa a expor. Por isso que eu falo que a luz é um santo remédio para, né, asepsia do ambiente. Porque... Eu acho que esse é o componente, por isso que essa eleição aqui é única. Nunca teve nada igual no Brasil. Eu não sei se vai ter outra igual a essa desse momento aqui, porque ela acontece num momento de transição, onde acaba o dinheiro das campanhas, a campanha dura 30 dias... Isso. Tem uma mídia social gigantesca que ninguém sabe como é que funciona, não dá para lidar com ela. Ela é inadministrável, essa coisa, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então você vê as pesquisas aí e fala, cara, eu não sei se essa pesquisa é o que está aparecendo aí, porque com quem eu converso é outra coisa. Ah, mas você está num núcleo só. Sim, mas o meu núcleo não é pequeno, cara. É um núcleo grande, sabe? Então pode dar algumas coisas interessantes. E teve algumas experiências que eu vi acontecer ao longo do tempo. Eu não consigo me lembrar do caso, quem é que foi, cara. Eu acho que foi com algum ministro da STF, não me lembro quem foi, que o sujeito marcou uma reunião com ele, era uma raposa velha, marcou uma reunião com ele, e essa raposa velha ia lá, e quando chegou na reunião ele estava lá com tudo aberto, com um monte de gente em volta, o cara sentou, ele falou, vamos conversar, vamos, mas é com todo mundo aqui. É em público e a imprensa vai estar olhando. Pode falar o que você tem para falar para mim,
aí acabou a conversa. Não tem nada né, não tem que é a antítese da política, cara. Não se faz política assim. Não se faz política. Política é vamos ali, vamos conversar, vamos fazer um acerto, etc. Se não tiver um componente moral ali, dá isso que nós estamos vendo no Brasil, então, né? Eu acho que os acertos fazem parte. Agora não precisa ser no porão e não precisa ser para ficar negociando. Para ficar melhor, não no porão, no estacionamento. Não precisa ser no estacionamento. No subsolo do estacionamento. Para ficar acertando benesses particulares. Eu acho assim impressionante como essas pessoas não percebem que eles estão matando um hospedeiro, matando a galinha dos ovos de ouro. Sim. A hora que acaba com os empreendedores e tiver uma massa aí de 30 milhões de desempregados, não adianta fazer programinha aí de inclusãozinha de meia dúzia de gato pingado que estão tentando fazer. Sim. Aí. Então, o que eu tenho dito, eu venho do mundo do empresarial, da grande indústria, etc e tal, eu vi que eles não têm nenhuma capilaridade para política, não se discuta política lá. O negócio é o seguinte, cara, eu tenho que fazer dar certo um negócio aqui, ganhar dinheiro, vamos fazer negócio e dane-se. Ninguém discute política, não tem nada, bate e volta lá, não é permeável às ideias políticas. E cria-se então, parece que uma sociedade paralela, né, cara? Os grandes, cara, que têm o poder, é paralelo aquilo lá, né? Para os empreendedores, que são pequenininhos e que estão numa outra ponta lá, é mais ou menos assim, cara. Eu acordo de manhã, bicho, eu tenho que pagar minhas contas. E eu quero que o mundo, nem vou ligar a televisão, porque eu não quero me impregnar, eu quero pagar minhas contas, né? E o que esse pessoal pode fazer? O que eu costumei dizer há bastante tempo, eu falei primeiro relacionado à cultura, depois eu comecei a falar relacionado à sociedade, etc e tal. Cara, se você é o dono do supermercado na tua cidade aí de 40 mil habitantes e você está tocando o seu negócio, etc e tal, você tem a obrigação de ajudar, de que de alguma forma a política seja mais limpa na sua cidade, etc e tal. Se você, como o empreendedor, não pode fazer nada, você tem recursos para ajudar quem pode. Né? E ajudar quem pode, eu vou votar nesse cara, tá bom, isso aí. Mas isso não é suficiente. Eu vou ajudar a sustentar quem está falando. Eu vou dar dinheiro para o cara que está trabalhando. Eu vou sustentar aquela organização que está fazendo um think tank para pensar as coisas. Eu vou ajudar com material impresso os caras que precisam fazer um movimento para asfaltar aquela rua. Eu vou mandar minha ambulância lá naquele dia. Eu vou dar comida para essa turma toda. Ou seja, eu vou dispor de um pouco da minha energia, meu tempo e meu dinheiro para ajudar quem está disposto a fazer a mudança acontecer, né? Se isso começa a acontecer, cara, você tem um tsunami de recurso que é o que mata hoje, cara. Quem quer fazer não sabe nem por onde começar. Então, mas mesmo essa turma, quando começa a iniciativa, vai aparecer alguém dizendo assim, vocês não podem fazer isso por causa daquilo, vocês não podem jogar aqui por causa não sei o quê, e aí começa a travar tudo. Eu acho que a coisa mais frustrante que tem é quando a iniciativa da sociedade civil organizada é bloqueada por um burocrata. E o que a gente vê é a burocracia pegando solto. No meu vídeo também daquele caminhão eu falo também, a fiscal tem culpa, não sei o quê. Não tem, porque ela tem um monte de leis que suportam ela. Há um excesso de leis. Eu recentemente fui homenageado na Câmara Municipal de Campinas, recebi lá uma homenagem sobre empreendedor Homero lá de Campinas, e eu falei para eles, vereadores, vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro. Pensem em revogar leis e não em criar leis. Porque a quantidade de leis que estão criando, vocês estão jogando cada vez mais as pessoas na ilegalidade, né? Existe uma frase muito assim, se está na lei você tem que obedecer, não tem que discutir. Se está na lei, nós temos que discutir essa lei se ela é necessária. Porque senão daqui a pouco, até respirar vai estar proibido. É a revolta de Atlas lá de Ayn Rand, que é a hora que o Estado impõe situações ao cidadão, jogando ele na ilegalidade. Veja, olha a indústria da multa de automóveis no Brasil. A loucura que tem ter um automóvel no Brasil hoje está passando. Porque cada esquina tem um radar, cada momento não acendeu o farol, não tem um extintor, não tem um kit. Virou uma máquina. Ninguém questionou até agora quem é que está ganhando dinheiro com isso. As empresas que instalam os radares e prestam serviço para os municípios. Deve ter uma máfia maravilhosa lá dentro. Sim, aí o cínico vem e diz o seguinte, é só você não andar dirigindo, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que isso é uma outra forma de desapropriação. As pessoas vão perdendo seu dinheiro. Já ganham pouco, já pagam muitos impostos e tem um terceiro elemento que chama-se as multas. Seja na indústria, no teu automóvel, no teu dia a dia. O Brasil é uma máquina de dar multa. Então, como é que nós vamos parar isso? Quem que vai segurar isso? Lembra aquela frase do Luiz Felipe? A função da Constituição
de limitar a ação do Estado sobre o cidadão. De proteger o cidadão. Sim. O cidadão nasce com o direito natural de empreender, ele nasce com o direito natural de se expressar, ele nasce com o direito natural de ir e vir. É um direito dele de cidadania de brasileiro. A Constituição não... Ela trava lá justamente para não vir um burocrata e falar assim, não, cidadão brasileiro só pode andar aonde eu quero. De jeito nenhum, meu amigo. Você não pode, porque a Constituição diz que é um direito natural dele. Sim. Agora, o direito natural não está garantido na Constituição. Então, o que acabou acontecendo? Os caras invadem esse espaço e a Constituição foi se transformando num documento que, na verdade, está dificultando e limitando a ação do brasileiro. Nós temos que, na próxima legislatura, fazer... Assim, é uma das pautas que nós estamos falando, né? Fazer uma nova Constituição. A Constituição com 3 páginas, cara. E não um livro desse tamanho aqui. Uma coisa simples. Sim. Vamos partir agora para a nossa reta final aqui. Você olha para isso tudo e fala muito bem. Eu acho que um caminho que existe aí, talvez surja a possibilidade de eu atuar de forma mais veemente ou mais efetiva na política. O que é isso? Alguém te convida, alguém te acena... Vem ser deputado que você tem melhora. Você pensou nisso? Você achava que esse era o caminho? Que uma hora era... Porque eu imagino o seguinte, você ganhando um mandato desse, sua vida muda. Sua vida mudou completamente. Quer dizer, pior, né? A tua rotina de hoje, teu dia acabou. Esquece tudo que agora é outra coisa, né? Alguém te chamou... O que é isso? É um chamado divino? Você abriu a janela? Não, veio uma luz? O que é? Não, acho que é fruto da indignidade. Você quer ganhar dinheiro com isso? Não é que vai ganhar, vai perder dinheiro. Na verdade, você vai ficar... Acho que é fruto da indignação que foi crescendo ao ponto. E eu falo que não adianta só ser indignado, você tem que ser inconformado. Assim, eu fico revirado quando eu vejo esses escândalos, esse escárnio dessa turma que tomou o poder nos últimos anos, quase que rindo da nossa cara, sobre eu peguei o imposto, eu gastei, eu fui para Paris, foi milhões e milhões. Eu tenho um texto que eu ensino você a ouvir políticos. O texto diz assim, toda vez que você ouvir um político falar, quando ele terminar a fala, você mentalmente põe vírgula, seu idiota. Então, vírgula, seu idiota. Mas é o seguinte, cara, eu não tenho sangue de barata. Eu não vou ficar aceitando isso dessa forma passiva, tá certo? Eu montei uma empresa absolutamente do zero e passei por tudo. Eu sei exatamente a doença que é isso. Agora, eu encontrei uma ferramenta que é o Partido Novo, né? E me identifiquei lá dentro por uma série de coisas que eu acho que, né, quem quiser pesquise aí, porque, né, por que ele é diferente, quais são os diferenciais dele. E aí, num determinado momento, lá no nosso núcleo de Campinas, alguém falou assim, cara, você já pensou em ser candidato? Porque você conhece a causa, você tem uma bela pauta, você tem vivência, você já fez na vida privada uma bela de uma história, você tem uma bela família, você é um cara que se expressa, é uma pessoa que não quer fazer média com ninguém, que, né, não mete as caras. Você é um perfil muito bom para a renovação política, porque nós estamos precisando justamente de pessoas que mandam ver, que não ficam querendo fazer aquela mediazinha que fica ensaboado e tudo mais. Muito pelo contrário, até uma amiga minha falou assim, você tem um coração peludo, porque eu falo mesmo, não gostou, paciência, se vira porque você vai ter que se aguentar. E aí, quando me convidaram, eu falei, pera um pouco, deixa eu entender essa história. E comecei a encaixar as peças. E aí eu peguei aquela coisa do Philip Kotler, dos 4 P's, né? Sim. Preço, praça, produto e promoção. Sim. Eu falei, peraí, vou tirar o preço aqui e mandar a proposta. Então fica proposta, praça, produto e promoção. E comecei a montar uma estrutura. Como seria? E aqui eu falei assim, não, isso aí é possível. Quer dizer, eu fiz o estudo de viabilidade econômica, coisa de empreendedor, coisa de quem monta o negócio. Quando eu achei que aquilo era possível, eu falei, vamos botar o pé na estrada. E aí eu comecei a série de vídeos, né, que acabou somando uma coisa com a outra, mostrando todas as dificuldades que é empreender no Brasil. Não só isso, eu também fiz uma série de vídeos sobre o que é a importância do marketing, a importância da contabilidade, a importância do fluxo de caixa,
Eu mandei planilhas para as pessoas para que elas pudessem. São muito legais os vídeos. São muito interessantes. Então começou uma série de itens que tem um dos valores meus fortes, que é o seguinte: generosidade gera generosidade. Lembra quando eu falei no começo que eu fui ensinar epóxi na minha empresa? Sim. Um monte de gente dentro da minha empresa falou: você vai entregar o ouro ao bandido. Sim. Eu falei: não, eu vou capacitar um monte de gente que vai comprar nosso produto. Isso aí. Eu vou subir a barra. E foi muito bom, porque foi exatamente o que aconteceu. Você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos homens. Você é casado há quanto tempo? 25 anos. Como é o nome dela? Anos. Mariela. Você chegou para Mariela e falou: Mariela, senta aí que eu vou te contar uma ideia. Eu vou ser político, eu vou para Brasília e eu vou virar deputado. O que a Mariela falou para você? Da Mariela é o seguinte, mas ela foi antes que eu falei: vou montar uma empresa do zero, né? Ela já começou lá. Então ela já ficou: ai meu Deus, nasceu nosso filho, tal. Falei: paciência, vamos tocar a vida, né? Uhum. E teve momentos muito difíceis. Quando eu fui assaltado, botaram arma na cabeça, levaram tudo pagamento. Teve vários momentos difíceis quando clientes bandidos, porque tem bandido no mercado, sabe? O cara contrata você faz tudo, ele recebe, não paga e fala: procura teus direitos na justiça. Tem muita gente sem vergonha no país. Então, quando aconteceu isso, ela foi vendo que eu estava movimentando. Quando começou em 2013 aquelas movimentações do passe livre, aquilo também me explodiu. Eu falei: não, e agora é a hora. Eu tinha escrito alguns anos antes no Facebook uma frase assim: basta de tanta roubalheira e tal, e ninguém me entendeu. Foi até engraçado. Depois essa coisa voltou. Em 2013 eu peguei meus 3 filhos, eram novinhos, pequenininhos ainda, falei: vamos fazer vassouras e vamos pra rua com cartazes, com um monte de coisa escrita. Eu mesmo fiz os cartazes e tal. E meus filhos: pai, mas não sei o que. Eu falei: filhos, confiem no teu pai, porque nós estamos indo pra rua para defender o nosso país. Eles foram, movimentou. E eu acabei criando um movimento em Campinas, a Turma da Vassoura. Nós botamos mais de 600 vassouras com os cartazes do impeachment. Foi um movimento bonito em Campinas. E acho que era o único bloco organizado das manifestações no Brasil. Eu nunca vi um bloco assim tão grande, né, organizado no Brasil. Então a Mariela, ela foi percebendo que aquilo estava acontecendo. E quando eu cheguei com essa notícia, de novo ela confia, porque, né, a empresa também, apesar das dificuldades, começamos a evoluir e deu certo. Uma empresa que de sucesso, que incluiu muita gente, gerou muitos empregos, né? E agora deu um lucro, né? Finalmente deu lucro, esse negócio não é brincadeira. Então ela percebeu que era mais um empreendedor, mais uma etapa de empreendedor natural de quem é inquieto. E ela respeitou isso, me apoia, me ajuda nesse sentido de poder estar dando o suporte que precisa para poder. Porque muitas vezes eu chego, ontem à noite, cheguei meia-noite, acordei 5 da manhã, porque é engraçado, né? Eu sou colono, né? Eu acordo cedo, bicho, eu sou um bicho esquisito. Então, deu 5h30, 6 horas, eu acordo, e aí em casa, a minha esposa é arquiteta, então ela gosta de dormir mais, né? Toda arquiteta tem que dormir um pouco mais. Né, cara? É artista. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, dou comida pro cachorro, acordo os filhos, faço café da manhã, tal, eu levo pra escola, aí eu faço esse movimento. Então eu tô dormindo até pouco, porque toda essa... Mas de noite ela ajuda a pegar os filhos, ela, né, dá uma... Os 2 maiores estão agora em São Paulo fazendo faculdade. O menor mais ou menos, né? Tô com 1,80 m, parece um broto de bambu, né? Não, eu te perguntei porque se você não tiver esse suporte aí do lado não, tem que ter. De família é complicado, cara. Não, mas o empreendedor precisa disso. O bicho, pois é. A família, eu tenho um vídeo também falando da importância da família para o empreendedor, que é o Porto Seguro. Porque quando tudo dá errado, e dá errado, você precisa ter uma bela estrutura, viu? Bom, meu caro, eu tô gostando de ver, bicho. Eu, sinceramente, deixa eu ver uma coisa. Esse ano aqui nós não vamos ter nada de voto distrital, não tem nada. Não. Ideia. O voto é... Mas por que a gente inaugura a ideia antes do próprio governo criar? Quer dizer, vamos fazer um voto distrital na cidade de São Paulo. Todo mundo de São Paulo vota aqui no cara de São Paulo. Todo mundo lá do interiorzão de São Paulo vota... Faz São José do Rio Preto, fui lá recentemente, olha, uma turma maravilhosa, fiquei impressionado, Ribeirão Preto. Cara, crava no teu e fala: meu amigo, você vai nos representar aqui. Sim. Não precisa de votar no outro, no estrelão de outro lugar. Não precisa, não precisa. A gente pode já fazer o distrital por nós mesmos, por iniciativa própria nossa. Sim. Tá certo? Por que eu vou votar num cara lá na PQP, que eu nem sei onde é o endereço dele, onde é que ele é? Crava no cara da tua região, sabe o endereço dele, é aqui que eu vou te buscar.
E o que mais tem hoje em dia, a cada semana eu publico 2 ou 3 ferramentas novas de sites que entregam a ficha de quem é candidato. Tem tudo lá. Então, não tem mais aquela história de não conheço. Agora, bicho, dedica um pouquinho de tempo, isso. 15 minutos que você dedicar a fazer uma busca lá no políticos.org, nesse site todo. Ranking político. Ranking dos políticos. Você vai achar lá dentro informação de todo mundo, então não tem mais desculpa, né, para votar errado. Quem quiser encontrar os teus vídeos e tudo mais, você tem um canal no YouTube, como é que você tá lá? Você vai dar risada comigo, mas a melhor forma de me encontrar é botar no Google a seguinte frase: como é difícil empreender no Brasil. Entenda como é difícil empreender no Brasil, mas vai chover de meus vídeos. Uhum. Como é difícil empreender no Brasil. Entenda como é difícil empreender no Brasil. Tá. Você botar isso, já vai descarregar lá. Tá. Agora, a minha página no Facebook é @AlexisFontaine30, mas como esse AlexisFontaine30 é cheio de consoantes, o pessoal sempre escreve errado, então é mais fácil botar lá como é difícil empreender no Brasil. Certo? No YouTube, onde estão todo o patrimônio dos vídeos lá, Alexis Fontaine, A-L-E-X-I-S, Fontaine com E-Y. Você vai ter um trabalho de branding complicado aí, cara. Cara, Alexis, vai virar Alexis e pronto, acabou. Isso aí. Vai virar Alexis e pronto. Fontaine esquece que não tem jeito. Então você está no Facebook, você está no Telegram, está no Telegram, no Instagram, Twitter, Facebook. E estamos bastante palestras agora nós estamos fazendo. Eu estou fazendo mais palestras sobre uma real história de empreendedorismo. Então quem quiser eu vou lá e conto uma história real. Não tem política nessa história. A minha ideia, de novo, naquela ideia de generosidade gera generosidade e de poder mostrar para as pessoas a dificuldade. Só para fechar uma participação, eu sempre falo o seguinte, que nós temos que, no Brasil, fazer o tal da inclusão social sustentável. Não é aquela inclusão da esquerdinha, não, que fica tirando de quem tem e distribuindo para o outro, até acabar com quem tem. É aquela onde cada um consegue se sustentar. Ele ganha o dele, com a capacidade dele e o talento dele. E aí, nós temos que ter 2 coisas, fazendo 2 figuras. Ensinar a pescar e ter o ambiente de pescaria. Ensinar a pescar é meio óbvio. Educação fundamental, profissionalizante, esporte, arte, sem doutrinação aqui. Capacitar o cidadão aqui. Mas do outro lado, que ninguém fala, que é o ambiente de pescaria, porque não adianta nada você saber pescar, se chega lá o governo fala, a minhoca não é essa, você pode botar só um anzol desse tamanho, a linha tem que ser daquela cor, 40% dos peixes que você pesca você tem que distribuir, você só pode pescar em tal horário, sabe, enche de regras para poder pescar. O que acontece com esse pescador? Ele vai para outro país, cara. O empreendedor brasileiro está esparramado pelo mundo. Está cheio de gente talentosa brasileira fora do Brasil. Então nós temos que criar um ambiente de pescaria aqui dentro do Brasil. Nós precisamos aqui fazer com que as pessoas fiquem aqui. Tira a regulamentação, acaba com essas porcarias, alvará de funcionamento, licença para o food truck. O cara monta um food truck, ele tem que lamber bota da prefeitura para poder trabalhar. Pipoqueiro tá aí vem o neguinho, pô, mas aí o cara não sei, vai fazer a comida e vai causar uma infecção intestinal. Prende o cara. Bota o cara na cadeia. Liberdade com responsabilidade. É isso aí. Mas eu falo isso direto, cara. Prende o cara, responsabiliza. Não, o Estado vai te proteger, então ele não vai fazer sanduíche ruim para você não passar mal. Desculpa, meu amigo. É o seguinte, faz sanduíche. Agora, se você fizer ruim, cara, você vai pra cadeia. Não é muito mais simples? Deixa o cara trabalhar. É exatamente isso que eu falo e as pessoas não entendem. Então a gente tira essa monte de amarras aqui. Você já viu a quantidade de plaquinha que tem atrás de um caixa de uma padaria na cidade de São Paulo? Ou no restaurante, ou em Campinas, então, enfim. Eu descobri que aquelas plaquinhas, cara, é que os vereadores ficam aprovando plaquinha, porque aí diz que ele está protegendo o cidadão. Ele está atrapalhando o comércio, cara. Todo mundo é obrigado a ter o Código de Defesa do Consumidor debaixo do balcão, na versão atualizada. Se tiver atualizado, já vai levar multa também. Me diz quem que vai para o estabelecimento para pedir o Código de Defesa do Consumidor na era do digital, do celular, do smartphone, cara. Aquilo é uma baixaria, aquilo só serve para dar multa. Sabe qual que é a multa número 1 do PROCON, na cidade de São Paulo, em Campinas, é a mesma coisa? A falta da plaquinha que você tem que ter disponível para o cliente o Código de Defesa do Consumidor. A falta da plaquinha. E a multa número 2, a falta do código na versão atualizada. Bom, o PROCON perdeu completamente a função dele. Ele devia estar cuidando da relação ruim entre cliente e banco.
Sim. Ruim entre o cliente e prestadora de net, dessas coisas. Eu já sei o que você vai falar. Você vai falar de banco, de companhia aérea, de seguradora. Você vai falar da net, etc. E de telefonia celular. Isso. 5 operações altamente controladas pelo governo. Totalmente controlado pelo governo, isso aqui. Você não consegue entrar e fazer o que você quiser lá dentro. Tamanho de quantidade no requeijão. Isso é consumidor, cara. Não é a plaquinha. A plaquinha ficou fácil demais. Rio de Janeiro aprovou uma lei agora que é proibido usar canudinho de plástico em restaurante, em bar. Sim. Os fiscais estão indo lá fiscalizar se tem canudinho. Meu amigo, mas nós estamos perdidos mesmo, né? Os caras inventam uma lei boba, fácil de fiscalizar e boa para dar multa. Mas insanidade, nós temos que parar com isso aí, é proibido isso aí, não pode fazer isso. Cara, não tem que tratar o cidadão como estúpido. Tem que começar a limitar isso. Então, ó, de novo, ambiente de pescaria. Isso ninguém está prestando atenção, ninguém cuida disso. Que é literalmente uma palavra só e poderosa. Desburocratização. Sim. A palavra por si só já é burocrática, né? Complicada. Desburocratização. Já teve até ministro para isso, cara. Cara, teve mas até isso aí... ministro Não, para isso. era o Beltrão lá. Era o Beltrão. Eu sei, mas a intenção era boa. Ministério da Desburocratização. Eu sei, é ótimo, eu entendo. Mas já começou mal, porque criaram um ministério para fazer isso. Sim. Isso aí tem que... Não é ministério, nós vamos simplesmente botar uma força-tarefa. Sim. Contrata o Falcone, contrata essas grandes consultorias e fala assim, meu amigo, entra aqui dentro e elimine etapas e acaba o negócio. Você sabe que falta um atributo muito importante para isso dar certo, que é um negócio chamado de confiança. Nós vamos atuar. No Brasil é o seguinte, eu sou culpado até prova em contrário. É assim que é, né? Nossa relação é essa. E a gente tem que inverter. Não, eu sou inocente até prova em contrário, eu vou fazer um negócio com você e vou confiar em você. Numa sociedade que virou a sociedade da desconfiança, cara. Todo mundo desconfia de tudo aqui. Então tem que haver uma mudança cultural antes dessa coisa toda poder dar certo, né? Meu caro... E as regras não são claras. Então quem quer empreender não sabe quais são as Sim. regras. Você não pode acusar alguém de ter infringido regras que não tem clareza. Sim. O maior livro do mundo é o Código de CMS do Brasil. É o Guinness Book, é o livro mais estúpido e mais insano. Como é que alguém não pode alegar que não sabia? Não sabe mesmo, não tem como acertar aquela porcaria. Sim. Então nós temos que partir para simplificar. E lembra, o simples é que é genial. Complicado qualquer um faz, só vai puxando o remendinho e vira complicado. Agora a simplificação é genial. Tá precisando de gente genial lá, cara. É isso. Tudo bem. Meu caro, bem-vindo. Obrigado por você estar aí. Obrigado. Adorei a conversa aqui. Eu acho que tem muito espaço para a gente fazer acontecer, para arrumar essa casa aqui. Eu espero sinceramente que você continue, cara, que dê certo, que você não se desmotive. A hora que você olha para o lado e vê aquelas figuras do teu lado, passa que nem um trator por cima e a hora que você estiver em pé lá em cima gritando, sabe que nós vamos estar aqui. Cara, gritando junto, viu? A casca tá grossa já, sabe? Eu já passei por um empreendedor, montei do zero. Tô indo lá no lucro, casca grossa. Agora, de novo, com uma visão sistêmica de causa e consequência. Saber que eu aprovo uma lei, qual que é a consequência disso. Vamos resolver os problemas do Brasil, da educação, saúde e segurança. Vamos atacar a causa e, por enquanto, a consequência, porque já tem um efeito ruim do que não foi causa. Mas enquanto a gente não atacar a causa, a gente não vai parar a geração desses problemas que nós temos. E eu não vejo um só político que tenha essa visão ou tenha esse culhão de mexer naquilo que tem que ser mexido. Que é o que você falou bem no começo. Esgoto, água encanada, ninguém quer fazer porque está enterrado, não aparece. Mas é aquilo que gera um monte de contaminação de dengue, zika, febre amarela e outros problemas brasileiros que enchem os hospitais brasileiros de gente com diarreia, com zika, com dengue, com uma febre amarela. Sim. Se você gostou dessa história aqui, eu recomendo que você escute o Café Brasil. Eu não vou me lembrar o número dele, mas é o Café Brasil que se chama-se O Que Se Vê e O Que Não Se Vê. A gente fala mais ou menos disso aí. Grande abraço, meu caro. Muito obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o cafebrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos, além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast, que discutem em alto nível temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Lembre-se, cafebrasilpremium.com.br.
Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.